Amém, queridos? A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? É uma honra estarmos aqui juntos em mais uma conferência do AMDA. Isso é gratidão. A palavra que brota no meu coração é gratidão. Gratidão porque quando eu subo aqui, eu sou grato, primeiramente a Deus e aos meus líderes, pastor Manassés, pastora Rita, porque investiram em um casal que estava com a vida destruída. E isso é gratidão. E através deles, Deus nos deu, a mim e a minha esposa, a oportunidade de recomeçar uma vida nova. É por isso que nessa tarde eu trago essa palavra para vocês: recomeço. Vocês já pararam para pensar a importância dessa palavra na vida de uma pessoa? Recomeço. Mas você vai, a partir de hoje, valorizar essa palavra e que ela venha verdadeiramente fazer aquilo que ela fez na minha e na vida de muitos, e ainda fará um grande recomeço. Amém? Então, só para que vocês vejam o que é o significado de recomeço. Ação de começar novamente, reiniciar, refazer. Essa palavra, quando eu estava aprontando, quando eu comecei a ver o significado de recomeço, eu comecei a louvar a Deus, porque Deus fez um grande reset na minha vida, na vida da minha esposa. Um grande reset, um grande recomeço, um grande reinício. E eu creio que Ele também tem feito na vida de muitos aqui presentes. A necessidade, irmãos, de recomeço surgiu no gênero humano quando Adão e Eva decidiram desobedecer ao Criador no jardim do Éden. Até ali, irmãos, tudo era perfeito. Tudo era perfeito. Não precisava de recomeço. Não precisava, Cleber. Era perfeito. Então, lá no jardim do Éden, quando aquele casal precioso decidiram desobedecer ao Criador, aí sim, começou a haver a necessidade de um recomeço. Imagine se não houvesse a possibilidade de recomeço na vida. Você começa a ver a importância dessa palavra. Será que sem essa palavra você estaria aqui, de pé, buscando a Deus? Imagine se não houvesse a possibilidade de recomeço na vida, irmãos. Nenhum ser humano existiria. Nenhum. Nenhum ser humano. O recomeço foi conquistado. Alguém pode trazer um pouquinho de água?
O recomeço foi conquistado por Jesus na cruz. Isso é, foi projetado antes da fundação do mundo. Olha só o que tem lá em 1 Pedro 1,20. Conhecido com efeito, antes da fundação do mundo, porém manifesto no fim dos tempos, por amor de mim e de você. Irmãos, aquilo que aconteceu no Éden não pegou Deus de surpresa. Não pegou. Aqui está a prova cabal. Conhecido com efeito antes da fundação do mundo, ele já sabia que o homem ia precisar de um recomeço. Já sabia. Já sabia que eu e você ia precisarmos de recomeçar. Sabia. Ele sabia, irmãos. O Cordeiro de Deus trouxe a oportunidade de recomeço para todos. Você terá um novo começo porque alguém te deu esta oportunidade. E esse alguém se chama Jesus. Esse alguém se chama Jesus, que ama mais do que qualquer outra pessoa. O recomeço, irmãos, se fará necessário quando algo dá errado e traz prejuízos. Foi o que aconteceu lá no Éden. Algo deu errado. Algo deu errado. E na onisciência de Deus, ele sabia que ia trazer grande prejuízo para a sua criação. A mim e a você. Condenação eterna. Agora imagine, se não houvesse recomeço, aonde nós estaríamos? Valorize essa palavra recomeço. Leve a sério. Recomeçar é a misericórdia de Deus para com a humanidade. Nenhum de nós merecemos recomeçar absolutamente nada. Quem acha que é merecedor de recomeço? Nenhum de nós. Mas ele pagou um preço para que nós tivéssemos essa oportunidade. Amém? Recomeçar é a misericórdia de Deus, irmãos, para com a humanidade, para comigo. Foi assim, comigo, com você. Foi a misericórdia de Deus que nos alcançou para nos dar essa oportunidade de recomeço. Em Lamentações, capítulo 3, do 22 ao 23. Preste bem atenção, irmãos. Graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são o quê? E renovam-se. Grande é a tua fidelidade. A
agradeça a Deus por essa fidelidade, porque senão todos nós já estaríamos consumidos. Consumidos. Grande. Graças ao grande amor do Senhor. Irmãos, quando eu leio isso, eu entendo que o crente, o cristão, ou qualquer outra pessoa não tem que esperar um novo ano para recomeçar. Tem pessoas que, não, no ano novo, eu vou ser uma nova criatura. Dá a paz do Senhor para todo mundo, perdoa todo mundo. Espera um ano novo. Por que esperar um ano novo? Mas às vezes essa atitude é só da boca para fora, o coração ainda está cheio de amargura. Então, queridos, essa passagem mostra que nós não precisamos esperar por um ano novo, algo que venha, nos inspirar a tomar uma atitude de reconhecer que eu preciso recomeçar. Irmãos, recomeçar tem um requisito primordial na vida de uma pessoa: humildade, para reconhecer que errou, que falhou, que pecou. É por isso que o diabo ele joga a semente do orgulho no homem. Porque ele sabe que sem o ato de humildade, o homem ele vai ficar preso em circunstâncias destrutíveis na sua vida, e por causa do orgulho ele não vai querer recomeçar. Irmãos, essas misericórdias de Deus, irmãos, quando eu começo a imaginar que toda manhã a misericórdia, as misericórdias de Deus se renovam, irmãos, isso é oportunidades. Cada dia que você abrir os seus olhinhos, lembre, eita, as misericórdias de Deus se renovaram na minha vida. É momento de eu reconhecer que eu falhei e eu recomeçar. Sim ou não? Então, queridos, essa passagem ela fala muito forte ao nosso coração. Que eu preciso entender que essas misericórdias são oportunidades de Deus para que eu venha recomeçar. Recomece a sua vida hoje de maneira correta, irmãos. Irmão, recomeçar é porque houve erros, sim ou não, pastores? É. Porque houve erros, falhas. Então, o recomeço agora é reconhecendo que eu preciso fazer o que é certo, mas não segundo a minha ótica. Porque segundo a minha ótica me fez errar. Sim ou não? Mas agora eu preciso compreender que é segundo a ótica daquele que me deu a oportunidade de recomeçar, que é Ele que sabe o que é certo, que é Jesus. Nenhum homem sabe o que é certo para si próprio. Nenhum. Recomece a sua vida hoje de maneira correta, irmãos. Reconheça. Reconheça que em muitas áreas de nossas vidas, nós precisamos de um recomeço. Estou vendo aqui rostos, faces, olhando para mim, mas eu creio que o Espírito Santo
já está começando a mostrar o que nós precisamos recomeçar. Precisamos valorizar esta palavra, recomeço, na nossa vida e na vida das pessoas, irmãos. Eu preciso valorizar essa palavra para mim e para as pessoas, para o meu próximo. Porque eu sei que elas também precisam de um recomeço e não de julgamento. Porque às vezes nós esquecemos que nós precisamos de recomeço e queremos negar o recomeço para o nosso próximo. Todos nós precisamos de recomeço. Todos nós. Do mais nobre ao mais simples. Precisamos valorizar esta palavra na nossa vida e na vida das pessoas, pois todos nós, em algum momento de nossas vidas, com certeza precisaremos de um recomeço. Quem reconhece aqui que precisa de recomeço? Amém. Eu também reconheço. Enquanto eu estiver nessa carne, vai ter alguns momentos da minha vida que eu vou precisar recomeçar. Pois todos nós, em algum momento, irmãos, quando eu estava meditando nessa frase, eu me lembrei aqui do Antares. Aqui precisou de um recomeço, sim ou não? Hoje, este lugar está cheio e sempre ficará cheio, porque Deus determinou uma oportunidade de recomeço para este lugar e para as vidas que estavam neste lugar. Imagine se não tivesse essa oportunidade de recomeço. Vidas que hoje estão aqui conosco não estariam restauradas. E vidas que hoje estão aqui, que vieram, que não são remanescentes, vieram do norte, do sul, do leste, do oeste, não teriam também essa oportunidade de serem recomeçadas em Cristo Jesus aqui neste lugar. Irmãos, isso é só para a gente entender o poder que essa palavra tem de recomeço. É uma oportunidade, irmãos, para que o propósito de Deus seja estabelecido. Porque sem recomeço, nenhum de nós poderíamos ter a graça de ver o propósito de Deus se cumprindo em nossas vidas. Porque quem não errou aqui? Quem nunca errou? Quem nunca pecou? Precisamos valorizar, irmãos. Nós sempre estaremos necessitados, em algum momento de nossas vidas, de um recomeço. O ministério. Quantas vezes o ministério, o chamado de Deus, vai precisar de um recomeço? Precisa, irmãos. Mas é nessa hora que precisa de humildade, quebrantamento. Quantos casamentos precisaram de recomeço aqui? O meu precisou. E de vez em quando precisa. Quantos casamentos, se não tivesse essa palavra recomeço, um estaria no norte, outro no sul, sim ou não?
É a misericórdia de Deus. É a misericórdia de Deus. Casamentos foram restaurados, irmãos, por causa do recomeço. A vida espiritual de muitos, sabe, na caminhada, vai passar por um recomeço, se alinhando, se aprimorando no Senhor. Quantos aqui precisaram de um recomeço na vida profissional? Eu precisei. Louvado seja o nome do Senhor, porque eu já estou pendurando a chuteira. Mas o recomeço na vida profissional, irmãos, precisa de um recomeço. Isso é para que você entenda que o recomeço, irmão, é algo divino, é dádiva de Deus, é oportunidade de Deus para o ser humano, em todas as áreas da vida dele. Ele vai precisar de um recomeço, porque se esse recomeço não fosse dado por Deus, ninguém subsistiria. Ninguém é ninguém. Ninguém é ninguém. Em Efésios 4, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompem por desejos enganosos, a serem renovados de modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira. Olha aí o recomeço. Cada um de vocês deve abandonar a mentira. Mas eu profetizo, em nome de Jesus, não existe mentirosos no nosso meio. Abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. O que me chama a atenção nessa passagem, irmãos, é que estar na igreja não significa que estamos imunes a um processo de recomeço. Você que está aí sentadinho e eu que estou aqui pregando, nós não somos imunes por um processo de recomeço. Mas lute para não viver só recomeçando. Porque é complicado você também querer viver só recomeçando. Quem está entendendo? Recomece, mas foque e não saia mais do caminho. Não significa que estamos imunes no processo de recomeço, pois estas instruções de Paulo foram para os irmãos da igreja de Éfeso, que precisavam viver novas práticas, recomeço dentro do corpo de Cristo. O interessante é que Deus vem trazendo essa mesma ênfase que nós precisamos desse recomeço, desse alinhamento com o céu. Mas você sabe por quê? Porque os dias do homem na face da terra estão contados. E você não pode mais brincar, eu não posso mais brincar. Amém? Não posso. E ele diz, em 2 Coríntios 5,17, portanto,
Se alguém está em Cristo, quem está em Cristo aqui, levanta sua mão para eu ver. Eita glória, aleluia. É nova criação. As coisas antigas, as coisas antigas já passaram, hein? Não vai lá no cemitério dos pecados e vai cavucar de novo, não. Você sabia que tem um cemitério dos pecados? Mas tem gente que vive indo lá desenterrar pecados. Mas não, faça isso não. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Aqui mostra, irmãos, que é oportunidade em Cristo de viver uma nova história. Só em Cristo há essa oportunidade de uma nova história. É o único que transformou a minha vida. Eu fui para Umbanda, para Quimbanda, para benzedeira, e nenhum mudou a minha vida. Complicava mais, eu saía mais amarrado, mais complicado o meu caminhar. Mas o único foi o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que trouxe solução para a minha vida e para a sua. É o recomeço. Então, meu irmão, cuidado com as propostas deste mundo. Cuidado. O verdadeiro recomeço só funcionará quando permitirmos que o Espírito Santo assuma todo o procedimento de novo começo. Não adianta a gente querer recomeçar da nossa forma, irmãos. A gente precisa, pelo menos, um pouquinho de maturidade. Se eu errei, deixando de lado o Espírito Santo, agora vamos ser um pouco inteligentes e permitir que o Espírito Santo agora conduza esse meu novo caminhar, sim ou não? É isso. Então, o verdadeiro recomeço só funcionará quando permitirmos que o Espírito Santo assuma todo o procedimento do novo começo, desse recomeçar, irmãos. Esse é o segredo, essa é a máxima, é o Espírito Santo na vida de uma pessoa. Porque a humanidade ainda não despertou, irmãos, e está fazendo mau uso desta oportunidade de vida. As pessoas estão fazendo mau uso do recomeço. Fazendo mau uso, irmãos. Mau uso. Você já notou quantas pessoas, misericórdia, já passaram por muitos e muitos recomeços e a gente não vê mudança? Misericórdia. É muito recomeço. Quando você pensa, está recomeçando, e não dá certo. Você sabe por quê? A ausência de Espírito Santo de Deus. Se a minha vida só está centrada em um eterno recomeço, irmão, tem algo errado, seríssimo na minha vida, sim ou não? Sim. Principalmente na vida de um cristão. Então nós precisamos, sabe, irmãos, parar e atentar, peraí, a minha vida não vai ser assim, não. Um eterno recomeço? Não. Eu muitas vezes, eu olho no espelho e digo assim, eu preciso tomar vergonha na cara.
começar a fazer o que é certo aos olhos de Deus. Estou fazendo essa apologia a mim. Amém? É para mim. Sou eu que digo que eu preciso tomar vergonha na cara. Porque, irmãos, não é admissível a pessoa viver a vida inteira presa só em recomeços. E muitas vezes, irmãos, essas pessoas que vivem só de recomeço, elas nem atentam para essa situação. É natural para elas. Se tornou natural. Não. Para nós, não, amém? Para nós, não. Filipenses 3, do 13 ao 14. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial em Cristo Jesus. Se nós formos olhar o contexto dessa passagem, Paulo estava falando do aperfeiçoamento da vida de uma pessoa, da dele. Ele disse que ele mesmo não se via nessa condição de dizer que ele mesmo já estava aperfeiçoado. Que humildade. Apóstolo Paulo, reconhecendo que num trajeto da vida dele, ele poderia até recomeçar. Um acidente, como o pastor Manassés disse, um acidente de percurso. Você pode até precisar recomeçar, mas que isso não se torne uma rotina, porque poderá ser tarde. Porque essa passagem, Paulo revela o propósito do recomeço, irmãos, principalmente na vida espiritual de um homem e de uma mulher, que é alcançar o prêmio do chamado celestial de Deus, eternidade. O recomeço é esse aperfeiçoamento. Irmãos, foi isso que Jesus conquistou naquela cruz. Foi por isso que ele sabia que se ele não fosse para aquela cruz, nós não teríamos esse prêmio do chamado celestial, a eternidade. Foi por isso que ele nos oportunizou o recomeço, o aperfeiçoamento. É por isso que Paulo diz que aquele que começou a boa obra há de aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. O homem está num processo de modelagem, de aperfeiçoamento, irmãos. Mas, você tem uma consciência. Você sabe o que é certo e o que é errado. Então não entre nessa onda de, não, porque se eu errar eu recomeço. As misericórdias, elas se renovam a cada manhã. Mas chegará o dia que não vai ter mais misericórdia. E sim,
a ira de Deus, a justiça de Deus. Então, que nós possamos entender, irmãos, que nós precisamos recomeçar enquanto há tempo. Eu não sei como é que está a sua vida, eu sei a minha. Se há alguma área na tua vida que precisa recomeçar, em nome de Jesus, saia hoje. Eu não nem digo saia desta conferência, porque poderá ser tarde, saia hoje. Eu preciso recomeçar a minha vida nessa área, da forma correta, chamando o Espírito Santo para que Ele me conduza agora, da forma correta. Faça isso com urgência. Não estou aqui te julgando em hipótese alguma, porque essa palavra, ela primeiro é para mim. Eu só quero que nós possamos, juntos, estarmos na eternidade. E para nós finalizarmos, que já está quase na hora, essa passagem é tremenda. O fim das coisas é melhor do que o seu início. E o paciente é melhor do que o... Uau! Eu vou repetir, que eu amei essa passagem. O fim das coisas é melhor do que... E o paciente é melhor do que... Vamos ver. Eu orei, e Deus me deu essa resposta. O sábio, quem é sábio aqui, levanta a mão. Porque esse capítulo 7 de Eclesiastes, Salomão fala de sabedoria. Mas não é sabedoria de homens, é a de Deus. O sábio se preocupa com o final da sua história. Ei, você está se preocupando com o final da sua história? Ou você está brincando? Você sabia que a sua vida tem um início e tem um fim? Isso é a história do ser humano. Cada um aqui tem uma história. Ela vai ter um final. E que final ela vai ter? Pare e reflita. O sábio se preocupa com o final da sua história e a busca com paciência. Essa paciência significa compreendendo a compreensão e perseverança. Então, queridos, ser sábio na presença de Deus é recomeçar, entendendo, visualizando o final da minha história, para alcançar essa história, esse final, sabe, que todo mundo quer, um final love story, aquele final que todo mundo, quando às vezes está assistindo um filme, começa a chorar, porque foi um final impactante. Se você quer esse final impactante, você tem que agir nesse processo de recomeço com muita compreensão e perseverança. Compreensão e perseverança. É isso que Paulo Salomão estava dizendo. O paciente é melhor do que o orgulhoso. Porque o paciente, irmãos, nesse processo de recomeço, ele vai compreender, ele vai perseverar, ele vai dizer: não, eu preciso negar a mim mesmo, eu preciso esmurrar a mim mesmo, eu preciso tomar a minha cruz a cada dia. Isso requer, sabe, muita perseverança, muita fé, entendendo que o mais importante é como terminar, irmãos. Comece a sair daqui preocupado como a sua história vai terminar. Mas o orgulhoso se torna inconsequente e negligencia o final da própria história.
O orgulhoso, ele não reconhece, mas você sabe por quê? Porque o recomeço precisa de humildade, precisa, sabe, de quebrantamento, de dizer: eu falhei, eu errei, agora eu vou fazer o que é certo, eu vou fazer aquilo que me é orientado, eu vou fazer segundo o padrão de Deus, segundo a palavra de Deus. Mas o orgulhoso, irmão, ele não quer ouvir ninguém. O orgulhoso, irmão, só ele que tem razão. O orgulhoso, irmãos, ele não quer se dobrar para ninguém, nem para Deus. Mas por isso, que você, eu, possamos entender que o fim das coisas é melhor do que o seu início. O teu recomeço vai ser melhor do que o início. Por quê? Porque às vezes o início é tudo errado. É tudo atropelado. Mas o fim da nossa história, quando nós ouvimos o Espírito Santo, aleluia. Ei, ouça o Espírito Santo antes de tomar qualquer decisão na sua vida. E você sabia que às vezes o Espírito Santo, ele não fala dentro de nós, mas usa alguém para falar com você. Abra o seu coração para as pessoas corretas, que o Espírito Santo de Deus com certeza vai usar e vai dirigir para que a sua vida, a história da sua vida tenha um final feliz. Que você alcance o prêmio. Você sabe que o prêmio na vida eterna é a vida eterna. Irmãos, queira realmente você sair deste mundo mais para Cristo. Não queira sair deste mundo com uma história com um final terrível. Recomece. Se você está precisando recomeçar, recomece. Mas se preocupando em ouvir a voz do Espírito Santo e fazer as coisas corretas. Amém? Essa última frase. Que final você deseja ter na sua história de vida? Que final? Não fique olhando para mim assim, com essa carinha assim, como dizendo: ô pastor, e aí? É você mesmo. A decisão é você que toma. A história é sua. Eu tenho a minha história. A história é sua. Não é minha. A minha eu tenho. A responsabilidade é minha. Mas a sua história... é você. É você que vai definir em Cristo. É você que vai sair daqui entendendo: eu preciso recomeçar nisso. E eu vou fazer agora como manda o manual de Deus. Amém? Porque muitas vezes nós seguimos o manual nosso, do homem. Mas vamos parar e começar a seguir o manual de Deus, porque tudo vai dar certo. A sua vida, irmãos, vai ter um final feliz, a sua história. Sabe, nós olhamos aqui que muitos homens de Deus, mulheres de Deus, ficou aqui registrado, recomeços lindos, mas também ficou registrado aqui pessoas que tiveram até um recomeço, mas teve um final terrível. Mas que a sua história esteja
sendo registrada no livro da vida com um final, sabe, daquele tremendo em Cristo Jesus. Amém? Feche os seus olhos. Tire esse momento para avaliar a sua vida. Não olhe para mim, feche os seus olhos, olhe para dentro de si mesmo. Porque é dentro de si mesmo que vai estar a resposta se você precisa de recomeço ou não. Que o Espírito de Deus, Ele te mostre as áreas na sua vida e na minha que precisa recomeçar. Mas agora, da forma correta. Pai, obrigado por essa palavra. Obrigado pelo o recomeço. Porque isto é uma oportunidade que o Senhor conquistou para o ser humano naquela cruz do Calvário. Porque sem recomeço todo ser humano estava perdido. Porque a palavra de Deus diz, Senhor, a tua palavra diz que toda alma que pecar, essa morrerá, era a lei. Aí o Senhor veio com esse eterno amor, dizendo, não, eles precisam de recomeço. Porque sem um recomeço, eles estarão perdidos. Que você saia daqui valorizando as oportunidades que Deus está te dando nessa conferência. Cada palavra que Deus está trazendo nessa conferência são oportunidades de um novo recomeço, para que você tenha uma história linda, uma história, sabe, com um final feliz. Um final aonde você vai se ver lá na eternidade com Cristo Jesus. Esse é o prêmio de um recomeço correto, alinhado com o Espírito Santo, é a eternidade. Que você alinhe a sua vida, alinhe, segundo a vontade do Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Quem recebeu essa palavra? Então dê uma salva de palmas para Ele. Para Ele, bem forte. Bem forte. Porque Ele é o dono do recomeço. Só Ele pode dar o verdadeiro recomeço ao ser humano. Por isso, a Ele o louvor, a glória, a adoração para todos sempre. E a igreja diz: amém, aleluia. Pastor Manassés. Glória a Deus, amém. Quantos receberam? Olha para o seu irmão.